Bem, amigos, ao finalizarmos a lição número 4, a lição que falou sobre compartilhando a missão de Deus, onde o verso áureo esteve assim escrito no livro de João 13, 34 e 35, onde está escrito: e eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo mostrou que o poder da salvação está no amor que temos por aqueles que estão em uma situação de perdição. Jesus Cristo mostrou isso com sua vida assim peculiar, com sua vida sem pecado. Mostrou isso desde o Éden, quando foi feita a primeira promessa de um Salvador a Adão e Eva. E por isso, ao finalizarmos a lição dessa semana, nós nos sentimos envolvidos pelo chamado divino para compartilharmos a missão de salvação, assim como Abraão fez quando foi chamado. Por isso, Abraão entendeu que o plano da salvação era muito mais amplo do que apenas sair do meio da sua parentela para um novo lugar. A missão de salvação era estabelecer uma nação, uma família humana, onde Jesus nasceria como o Salvador do mundo para abençoar todas as pessoas da terra. Abraão foi submisso à vontade divina e se permitiu ser um instrumento nas mãos divinas. Um jovem que estava com o seu regimento no Egito, ele, ao sair de casa, recebeu de sua mãe uma Bíblia e colocou dentro da mala. Uma tarde estava olhando ali a formação dos soldados e um sargento estava dando ordens para que eles pudessem então fazer o treinamento necessário. Enquanto ele olhava aquele sargento ordenando àqueles soldados a formação ali de uma companhia, ele ficou olhando e pensando que existe um comandante maior, que é Deus. Foi até a sua mala, pegou a Bíblia, enquanto lia a Bíblia, Deus foi impressionando o coração daquele jovem soldado. E ele pensou, sabe de uma coisa? Deus está me chamando para ser muito mais do que apenas um soldado seguindo carreira no exército. Ele pediu baixa ali do exército, explicou a razão da sua baixa, ia ser um ministro do Evangelho. Fez um curso de teologia, se tornou um missionário e foi pregar em terras distantes, levando almas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso, podemos dizer que para realizarmos a missão divina, nós temos que olhar para o exemplo de Abraão, que atendeu o chamado. Ele exerceu a hospitalidade. Quando os anjos chegaram ali na tenda dele, ele fez questão de fazer o melhor por eles, de dar comida, de lavar os pés, de ser cordial. Recebeu como troca uma promessa: daqui a um ano você vai ter um filho. Foi ali que Abraão descobriu que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E ele se aventurou a falar com Deus, intercedendo pelas pessoas em função dos justos. Foi ali que Abraão conheceu pela primeira vez assim a bondade divina e a missão de salvação. Deus disse a Abraão: se tiver pelo menos 10 pessoas justas, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Só havia apenas 4 e no final apenas 3. Abraão foi ousado em pedir a Deus pelas pessoas, porque ele conhecia o amor divino que envolvia a salvação dos pecadores. Abraão não estava dizendo nada estranho para Deus. Ele estava dizendo algo que vinha do coração dele, o amor, a paixão pela salvação das pessoas. Um dia um pastor levantou-se pela manhã, fez sua meditação, orou e sentiu que Deus o chamava para um trabalho no hospital perto de sua casa. Disse: estranho, Deus quer que eu vá nesse hospital? Ele me sente impressionado. Colocou na minha mente ir no hospital. Será que tem alguém precisando de mim lá? Foi até o hospital. Umas pessoas o conheciam, ele entrou pelos corredores, olhando os quartos. Quando chegou na metade do corredor, ele olhou para um quarto e viu um homem com os olhos arregalados e parecia desesperado. Ele entrou e disse: tudo bem? O homem disse: senhor é pastor? Disse: sim, sou pastor. Ele disse: louvado seja Deus. Eu orei a Deus pedindo que um pastor viesse me visitar. Vou fazer uma cirurgia dentro de 1 hora. Eu estou apavorado. Não sei o que fazer. O pastor disse: olha, hoje de manhã eu orei pelo Senhor sem conhecer o Senhor e Deus mandou aqui para visitar o Senhor. O pastor orou com aquele homem e ele foi para a sala cirúrgica repetindo as orações do pastor. Dias depois estava de alta. Entregou o coração a Jesus e se tornou uma pessoa dedicada na salvação de alma. Aquela visita salvou a vida daquele homem. Aquela oração intercessória mudou a vida dele. Através da oração de intercessão, Abraão, ele mostrou como ele amava as pessoas que assim deveriam ser salvas.
Ele intercedeu pelas pessoas justas e acabou salvando Ló e sua família. E nos mostrou com isso que o percentual dos salvos em relação a todos que são chamados é um percentual pequeno. Havia muitas pessoas naquela cidade, mas apenas 3 se salvaram. Por isso, nós temos que olhar para aqueles que estão em condição de serem salvos e fazermos o chamado a essas pessoas. Jesus mesmo disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mesmo assim, não devemos desanimar. Devemos nos envolver na missão divina, porque é a missão de salvação. Por isso, podemos concluir desse estudo que Deus nos ensinou a lição de submissão. Como vimos na vida de Abraão, foi submisso ao chamado, foi submisso a receber a ordem divina, foi submisso na hora que Ló ele escolheu o lugar primeiro do que Abraão, foi submisso ao aceitar a vontade divina na questão da destruição dos impenitentes de Sodoma e Gomorra. Abraão foi submisso quando Deus pediu o sacrifício do seu filho e mostrou uma fé grandiosa, porque a sua visão estava não naquela terra, estava lá na frente, no nascimento do Salvador da humanidade. Deus lhe deu essa missão de salvação. Hoje, Deus deseja que nós respondamos de forma positiva ao seu convite e ao desafio que Ele nos faz, para que possamos nascer no reino de Deus como verdadeiros missionários. Que o Senhor nos abençoe. Que o chamado divino, para que possamos, assim, cooperar na missão, seja um chamado de amor. Porque Jesus disse, vocês me amarem, vocês vão mostrar aos outros que existe um verdadeiro amor. Esse amor não é apenas fraternal, é amor por aqueles que estão perdidos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê esse espírito de missão. Possamos cooperar com Deus, salvando alma. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. Maravilhosa. Tocou nosso coração. Mostrou como Abraão atendeu o vosso chamado. E como podemos atender também esse chamado. Mostrou a hospitalidade e como podemos ser hospitaleiros. Mostrou a sua submissão e como podemos ser submissos. Nos abençoe, põe teu Espírito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz sexta-feira e um sábado feliz na presença do Senhor. Fique com Deus.